Para 64,1% dos entrevistados, áudio convocado enfraqueceu a candidatura de Flávio Bolsonaro. Continuamos falando, então, da pesquisa Atlas Intel divulgada hoje. Então, de novo, 64,1% dos brasileiros acreditam que esse vazamento das conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro enfraqueceram a pré-candidatura do Flávio à presidência da República. A pesquisa foi divulgada hoje, a Atlas Intel, e lembrando que esse vazamento aconteceu na semana passada, foi uma matéria divulgada pelo Intercept Brasil, na qual, em um dos áudios, o Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro para bancar o filme Dark Horse, que é o filme que vai contar aí parte da vida de Jair Bolsonaro. E olha, entre os que acreditam no enfraquecimento do nome do senador, 45,1% dizem que enfraqueceu muito e 19% que enfraqueceu pouco. Para 15%, a divulgação das conversas não afetou a possível candidatura e para 13,4% ela foi fortalecida. O pessoal aqui me avisou que a gente tem o áudio, só passar o áudio então, pessoal, para a gente lembrar o que é que foi dito, para que quem esteja nos ouvindo tenha ideia do que foi questionado e como as pessoas que responderam essa pesquisa entenderam para poder trazer esse dado que a gente disse para você agora. Mostra aí. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Olha, e apesar de 64,1% dos entrevistados acreditarem que esse áudio prejudicou a campanha de Flávio, um dado importante é de que somente 13% disseram que estão menos dispostos a votar em Flávio Bolsonaro. Outros 18,8% afirmaram que estão mais dispostos a votar no Flávio Bolsonaro depois da divulgação desses áudios, enquanto para 21% não teve alteração e 47,1% disseram que já não votariam em Flávio Bolsonaro. Ao todo, 12,1% opinaram que Flávio Bolsonaro deveria desistir da candidatura. Ao todo, gente, 95,6% dos entrevistados afirmaram ter ficado sabendo do vazamento das conversas, ou seja, dentre todas as pessoas que foram ouvidas pela pesquisa, 95,6% disseram que ficaram sabendo desse vazamento desses alvos. A gente tem várias matérias no metrópolis.com. Gente, ainda sobre o filme, a produtora disse que Vorcaro bancou mais de 90% daquele filme, do trailer que a gente estava vendo há pouco, sobre Jair Bolsonaro. A dona da produtora, a Go Up, a Karina Ferreira da Gama, afirmou que Daniel Vorcaro bancou mais de 90% da produção de Dark Horse, filme sobre a vida do ex-presidente. Ela deu entrevista à Globo News. Segundo Karina, o filme já está em fase de pós-produção. Antes, a produtora negou ter recebido recursos de Vorcaro. Outra que muda de versão, né, Cocho? É um rolo tão grande isso aí. Todo mundo se desmente, conta uma história por dia. O trailer que vazou hoje, aliás, foi o próprio Flávio que divulgou o trailer, fazendo propaganda. Então, isso aí tudo é uma tragicomédia.
tanto a produção do filme como o filme em si. É um filme de horror, né? Essas primeiras cenas aí, isso aí não dá voto para ninguém. Se eles fizeram um filme para conseguir votos do Flávio na campanha eleitoral, jogaram dinheiro fora. Além de tudo, jogaram dinheiro fora. Porque isso aí assusta. Só essas imagens que nós vimos aí assustam o eleitor. Sabe? E cada vez a coisa fica mais enrolada, mais confusa. Todo mundo que está envolvido com esse filme tem contas a acertar com a justiça. Sabe? Na verdade, nós temos aí duas histórias, né? A história do filme que estava sendo feito e a história da produção do filme, de toda essa bandalheira que está em torno dele, envolvendo um monte de gente. Isso aí, um ponto que eu acho fundamental para a gente falar, Diego, é que tira completamente a credibilidade do Flávio Bolsonaro. Ele não tem mais condições de ser candidato a presidente da República. Só esses rolos que nós ficamos sabendo agora, de uma semana para cá, mostram que nem o pessoal que apoia, nem o pessoal do PL, tem mais confiança nele. Não tem como. E cada hora ele fala uma coisa diferente e todos em volta dele, desde o Mário Frias e tal, a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos falando de quadrilhas que atuam para desviar dinheiro, para lavar dinheiro, enfim. É isso. Não é... Isso não tem nada que possa ajudar uma campanha eleitoral, pelo contrário, só prejudica. Exatamente. Para quem está perguntando, nossa Daniela Lima, ela foi para Londres participar de um evento internacional, Brasil, Reino Unido, mas já está de volta ao Brasil, deve voltar ainda essa semana, salvo engano, amanhã aqui para o nosso UOL News. Quem está aqui conosco hoje é o Ricardo Prando, que é cientista político e também... Eu falei Ricardo? Desculpe, Rodrigo Prando. Prando, você não vem aqui há tanto tempo, meu amigo. Eu já falei tantas vezes com você que eu já esqueci até seu nome, Prando. Ele é cientista político, professor do Mackenzie, né? Isso eu ainda lembro. Rodrigo Prando, boa tarde. Qual é o impacto disso tudo na campanha do Flávio Bolsonaro, hein? Diego, boa tarde. Boa tarde também para a Letícia e para o Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês todos. Também um prazer estar aqui com quem nos acompanha no UOL. Olha, Diego, eu estava aqui acompanhando, né, a conversa de vocês dos bastidores e a gente eu sempre disse isso e reafirmo aqui para vocês, o Flávio Bolsonaro, ele contou e conta, de certa forma, com bônus e ônus. O bônus é ser filho de Jair Bolsonaro. Então, isso é inegável. O sobrenome Bolsonaro, para a trajetória política de Flávio Bolsonaro, que a gente pode dar uma analisada se quisermos aprofundar, mas não é uma trajetória política de grandes conquistas, de grande referência no meio político, mas ainda assim, ele sendo candidato apontado pelo seu pai, que vale ressaltar, está preso e inelegível, ele estava em empate técnico com Lula até hoje, praticamente, que saíram novas pesquisas, né? Então, esse bônus, ele é evidente. O espólio político eleitoral de Jair Bolsonaro, inelegível e preso, acabou sendo transferido, na grande maioria, para o seu filho. Com o que o Couto estava falando, né, há pouco, que ele falou, olha, esse filme ele é um filme que incomoda, causa arrepio e tira voto. Depende. Ele acaba sendo um filme que reafirma a ala mais radical do bolsonarismo. Ou seja, é um filme para os já convertidos. É muito pouco provável que o filme, de fato, consiga, e talvez aí esteja a questão, trazer algum voto de um centro mais moderado, que é provavelmente quem desempatará um possível segundo turno. Então, eu acredito que esse bônus do sobrenome Bolsonaro ele é muito claro. Agora começou a chegar o ônus. A semana passada, praticamente já na retrasada, Polícia Federal busca apreensão no senador Ciro Nogueira. Isso já trouxe aí um primeiro momento de desgaste, mas que não envolveu o Flávio diretamente, porque até então as desconfianças pairam sobre o senador, mesada de 300 a 500 mil, cartão de crédito do Vorcaro, utilização de uma mansão para moradia, pagamentos de suítes em hotéis luxuosos de frente ao Central Park. Então, tudo isso abalou indiretamente o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, inclusive, Ciro Nogueira era um dos cotados para vice na chapa. Só que aí, na semana passada, o áudio pedindo dinheiro
para a continuidade da produção, esse sim coloca Flávio Bolsonaro no olho do furacão. A pergunta que fica: está de fato interrompida a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? O avanço para ele na disputa presidencial está interditada? Eu acredito que ainda não. E por que eu digo isso? Se nós vivêssemos num país absolutamente normal, sem polarização, respeitando-se instituições, trajetórias e projetos políticos, eu não tenho dúvidas de que isso estaria muito claro. Flávio Bolsonaro interromperia aqui. Eu quero lembrar, e vocês vão comigo rememorar isso, alguns anos atrás, uma das eleições, houve uma fotografia de uma mesa com pilha de dinheiro que foi o suficiente para colocar um obstáculo intransponível para Rosiana Sarney nas suas pretensões políticas. A mesma coisa com o Flávio agora vai depender de algumas questões. Uma delas, que me parece importante, é a distância que nós temos ainda até outubro, que é a eleição. E outra coisa, será que Flávio vai ter resiliência para suportar o escrutínio da imprensa, os ataques dos seus adversários e opinião pública? E para finalizar e passar aqui para a gente continuar conversando, não é? Tem uma questão importante também. Se a gente olha um segundo turno com Flávio Bolsonaro, havia empate técnico. Já não há mais. A pesquisa divulgada hoje mostra que o Flávio despencou tanto no primeiro quanto no segundo turno diretamente contra Lula. Mas quando se colocava o Caiado ou o Zema num segundo turno, num cenário de segundo turno, os dois também ficavam em empate técnico. O que significa isso? Que tem uma eleição com uma característica até o momento desenhada de plebiscitária, que o Lula vai ser colocado ali, ele deve ou não continuar. E aí tem uma questão ainda importante, a rejeição do Lula é alta e a avaliação do governo continua ruim. Então, para finalizar e passar para vocês, dupla estratégia. O Lula precisa abrir o pacote de bondades e tem feito isso, do outro lado, desgastar o Flávio Bolsonaro. Mas eu creio ser prematuro dizer que essa pré-candidatura está interditada de antemão. Eu acho que ele ainda tem fôlego por um tempo. Não tenho nenhuma preocupação de reivindicar, sabe? Vá atrás do bolo. Se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin. Se ele não atender vocês, vá atrás, não da Janja, do ministro da Indústria e Comércio, vá atrás do Sidônio, do Aloysio. Só não mexam com a Janja. Não mexam. E nem com a Simone e com a Marina. O que vocês podem fazer com ela um dia é dar voto para as duas. Só isso. Um dia. Sabe?